galera? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui então, né, cara? Sobre compostos orgânicos. A gente já viu essa semana, nessa segunda-feira, e a gente começou a entrar no grupinho dos lipídios, né? Na verdade, a gente já passou aqui por esse slide, né? Algumas turmas eu avancei mais nesse slide do que nas outras, mas eu sei que eu já comentei para todos vocês que os lipídios são as substâncias que nós chamamos de óleos e gorduras, né? Então, açúcares estão para carboidratos, assim como óleos e gorduras estão para lipídios, tá? Então, são termos que se relacionam com lipídios, tranquilo? E eu falei que esses carinhas para você têm uma série de funções, né, cara? Funções extremamente importantes, desde a função energética, né? É, fornecida principalmente por um grupo de lipídios que nós chamamos de triglicérides, tá? Funções estruturais, que são produzidas, né, que são na verdade constituídas por lipídios associados a fosfatos, tá? Então, na nossa membrana plasmática, nós temos a bicamada fosfolipídica. Daqui a pouco a gente vai ver como é que é um fosfolipídio, formando então a membrana plasmática de todas as células, né? Não só das nossas, mas como a de qualquer organismo vivo. Todos os organismos então possuem membrana plasmática formada por lipídio, não só por lipídio, mas o lipídio é um dos constituintes principais, tá? E também tem função reguladora, né? Eu tenho os hormônios sexuais aí, né? Os esteroides, progesterona, estrógeno, testosterona, que são hormônios, então, à base de lipídios. Ao contrário da maioria dos outros hormônios que têm base proteica, né? Esses hormônios sexuais e os esteroides têm natureza lipídica. E temos também os reguladores HDL e LDL, que são carreadores de triglicérides. Daqui a um pouquinho a gente conversa sobre isso, mas eles têm função de regular a quantidade de triglicérides que nós temos disponível nas nossas correntes sanguíneas. Beleza? 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 Bom, sempre lembrar o seguinte, é a nossa principal fonte de armazenamento de energia, tá? A gente armazena energia, sim, em forma de carboidrato, naquele polissacarídeo que nós conhecemos como glicogênio, beleza? Mas pensando no montante maior, a maior quantidade, então, de energia que é armazenada dentro dos nossos organismos é de natureza lipídica, né? Então, o nosso tecido adiposo, que é onde nós armazenamos os lipídios, ele aumenta de tamanho à medida com que a gente tenha mais energia disponível para ser guardada. E ele diminui de tamanho à medida com que a gente vai gastando esse excesso de energia, né, que a gente acabou acumulando então em forma de gordura, tá? Então esse tecido adiposo aí para a gente ele serve como fonte de reserva, serve também como fonte de isolamento térmico, né? Então reduz as perdas de calor do organismo em relação ao meio. Não é à toa que animais que vivem em lugares mais frios têm uma quantidade de tecido adiposo maior, comparando com os animais de climas mais quentes, tá? E também isolamento mecânico, né? Então, é como se esse tecido adiposo aí, riquíssimo em lipídios, riquíssimo em triglicéridos, fosse capaz de amortecer o impacto mecânico, tá? Então, funciona como um airbagzinho natural, além de um cobertor interno também natural, tá? Coloquei também que os lipídios são importantes como isolantes elétricos, tá? Então, eles isolam os neurônios como se fosse a capa de borracha de um fio elétrico, tá? Então, aquela parte emborrachada do fio elétrico, aquilo ali é um isolante elétrico. Os lipídios funcionam como isolantes elétricos para células, tá? E quais células são essas? São neurônios. E isso é muito importante para o bom funcionamento do neurônio. Tem um slide específico para falar sobre isso para vocês também, tá? E lembrando então, que o colesterol é um tipo específico de lipídio, tá, gente? Que ele vai participar de transporte de triglicérides, tá? Que são esses camaradinhas aí que nós utilizamos como fonte de energia, tá? E também eu utilizo esse cara para substrato para a produção de alguns hormônios, que são esses hormônios esteroides que eu falei, né? Os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrógeno. E além disso, esse cara tem outras duas funções que eu vou falar com vocês adiante. Beleza? Então isso aí seria um apanhado geral das partes mais importantes sobre os lipídios, sobre esses compostos orgânicos que nós conhecemos como lipídios. Legal? Então saca só. Os lipídios, cara, como são essas moléculas de lipídios, né? Eles são moléculas apolares ou hidrofóbicas. O que significa ser apolar ou hidrofóbico? Significa o seguinte: esses carinhos aqui não se misturam facilmente com água,
tá? Não é à toa que quando você pega um copo de água e pinga óleo lá em cima, essas gotinhas de óleo vão ficar lá em cima da água, elas não se misturam com a água. Por que que isso acontece? Porque a água, ela é uma substância polar, tá? E essas substâncias polares não se misturam com substâncias apolares, tá? Então, dizer que uma substância é apolar é a mesma coisa de falar que ela é hidrofóbica, tá? Dizer que uma substância é polar é a mesma coisa de dizer que ela é hidrofílica, então ela interage bem com a água, beleza? Então, os lipídios são substâncias hidrofóbicas, pois não interagem bem com a água, beleza? Coloquei, não ficou muito legal, né, a resolução aqui, mas dá para vocês entenderem. Porque olha só, essa característica de ser hidrofílico, perdão, de ser hidrofóbico, é permitida por conta da existência de uma grande cadeia de hidrocarbonetos. O que que é um hidrocarboneto? Pessoal, um hidrocarboneto é um composto formado apenas por carbono e hidrogênio, tá? Então, todo hidrocarboneto tem nessa constituição apenas esses dois elementos, carbono e hidrogênio. Cada sanfoninha dessa aqui que vocês estão vendo nessas 4 moléculazinhas representadas aí é constituída exclusivamente por carbono e hidrogênio, tá? Então essa porção grande dessas moléculas que vocês estão vendo aí são constituídas exclusivamente por carbono e hidrogênio, que torna essas moléculas apolares, mesmo considerando a presença de oxigênio aqui nessa parte, tá? A porção hidrofóbica dessa molécula é muito grande se compararmos com a porção hidrofílica dessa molécula. Então, elas interagem muito mal com a água, porém interagem super bem com outras substâncias hidrofóbicas. Beleza? Então tá aí 4 tipos de lipídios, tá? Reparem que todos eles vão possuir uma grande cadeia constituída única e exclusivamente por carbono e hidrogênio. Tranquilo? Maravilha. Então, bora nós. Bom, o que que essa figura está mostrando para vocês, pessoal? Essa figura está mostrando para vocês um esquema de uma membrana plasmática, tá? A membrana plasmática ela vai ser composta, então, por uma bicamada fosfolipídica. Por que bicamada? Primeiro vamos trabalhar na ideia de bicamada. Essa bolotinha ligada nas perninhas amarelas aqui é uma camada, essa de cima, que eu acabei de marcar. Essa perninha amarela ligada nas bolinhas vermelhas aqui é uma outra camada. Então, por isso que a membrana plasmática ela é constituída por uma bicamada. Bicamada feita de quê? De fosfolipídios, tá? Então, olha só, o que que é um fosfolipídio? Um fosfolipídio é um lipídio que vai estar representado aqui pelas perninhas amarelas, tá? A gente pode perceber isso porque o lipídio ele é hidrofóbico, né? A gente acabou de falar isso, que ele é apolar, logo ele é hidrofóbico. Então, essa parte hidrofóbica, essas perninhas amarelas aí, são os lipídios, enquanto o fosfato, que é esse brother aqui, é essa bolinha vermelhinha, ele é uma parte hidrofílica, tá? Então, o que que é um fosfolipídio? Um fosfolipídio nada mais é do que um lipídio associado a um fósforo, a um fosfato. Então, isso aqui é um fosfolipídio. E por que bicamada? Vamos supor que essa minha mão aqui seja um fosfolipídio, tá? Essas perninhas aqui são os lipídios e a palma da minha mão aqui em cima é o fosfato. Se eu pegar uma e colocar uma de frente para a outra, eu faço uma bicamada fosfolipídica, né? Então, as minhas duas palmas representam o fosfato, meus dedinhos aqui representam os lipídios. Ah, professor, mas por que que esse fosfato fica para a parte intracelular e para a parte extracelular, enquanto os lipídios ficam no meio da membrana? É simples, né? Lembre que os lipídios são hidrofóbicos e que, por serem hidrofóbicos, eles interagem bem com substâncias hidrofóbicas. Então, o que acontece? Um lipídio de uma camada interage com o lipídio da outra camada. Isso permite com que essas duas camadas fiquem unidas, fiquem juntas, tá? Isso permite, então, a manutenção da membrana plasmática, beleza? E por que que os fosfatos ficam voltados para o meio extra e para o meio intracelular?
Bom, o fosfato, ele é hidrofílico, tá? Então, ele é uma substância polar, interage muito bem com a água. E o que que eu tenho no meio intracelular e no meio extracelular? Água, tá? Então, obviamente, essa estrutura da membrana plasmática permite com que ela fique coesa, permite, então, que essas duas camadas aí de fosfolipídios mantenham-se conectadas, enquanto também permite com que a célula interaja com as suas substâncias do meio intracelular e com as substâncias que existem no meio extracelular, uma vez que vai estar tudo dissolvido em água. Beleza? Fez sentido aí? Aí, se não tiver ficado claro, vocês perguntam lá no fórum ou vocês esperem até a próxima aula ao vivo, a live class. Bom, e em relação, cara, isso aí é um negócio muito doido, a essa ideia aí dos lipídios serem isolantes elétricos, né? Então, até falei para vocês que eles vão fazer esse isolamento elétrico em células específicas do nosso corpo, que são células nervosas, mais conhecidas como neurônios. Os neurônios não são as únicas células do tecido nervoso, não, tá? Mas eles são as células responsáveis pelo principal aspecto do tecido nervoso, que é produzir e prosperar, né, e transmitir impulsos elétricos. Então, quem produz, quem libera e quem transmite os impulsos elétricos do tecido nervoso são essas células aí que nós chamamos de neurônio. Tranquilo? Então, como que é um neurônio, pessoal? Perceba que eu tenho uma célula altamente especializada, né? Eu tenho uma parte aqui que é uma bolota cheia de raios que nós chamamos de corpo celular, e nós temos uma região aqui que nós chamamos de axônio. O axônio é essa perninha, tá? Compridinha, que vem seguindo lá do corpo celular até chegar aqui no terminal. E aonde que está essa tal de bainha de mielina? A bainha de mielina é essa bolotinha amarela aí, tá? Então essa é como se fosse o espetinho, né? O axônio fosse o espeto e essa bainha de mielina fosse essas linguicinhas amarelas aí, tá? Em volta, em torno do nosso axônio. E para que que isso aí serve, né? Por que que isso aí é um isolante elétrico? Cara, olha só. O que que acontece aqui é o seguinte. Ao longo do nosso axônio, eu tenho transmissão de impulso nervoso, né? E esse impulso nervoso ele acontece por conta daqueles íons, né, que a gente já falou, que são os íons sódio e potássio. Pensa o seguinte, os íons são cargas, né? Os íons apresentam carga elétrica. E os lipídios, eles não permitem a passagem de cargas elétricas, porque eles são isolantes elétricos. Então, olha o que que acontece. Cada bolinha, cada linguicinha disso aqui é um pedaço da bainha de mielina, tá? Então, isso aqui tem um monte de fragmento de bainha de mielina. E perceba que entre uma bainha e a outra, eu tenho um pedacinho, que eu estou circulando de verdinho aqui, que não apresenta mielina. Então, olha o que que acontece, cara. A presença da bainha de mielina nessa fibra, nesse neurônio aí, permite com que apenas nesses pontos que eu circulei, que eu colori de verdinho, aconteça aquelas trocas de íons sódio e potássio, aquela entrada do sódio na célula e a saída do potássio na hora que a gente faz o impulso nervoso, né? A gente viu isso aí lá nos sais minerais e vamos ver de novo quando estiver falando de tecido nervoso. E qual que é a importância disso aqui? Olha só, como essas trocas de carga só acontecem nesses pontos, e essas trocas de cargas elas acontecem de forma linear, então uma é como se uma região fosse passando o sinal para a próxima, o que que acontece aqui? Com a presença da bainha de mielina, o impulso nervoso ele se comporta como um canguru, é o que nós chamamos de impulso saltatório. Então ele pula de uma parte verdinha para outra, é como se ele teletransportasse de um ponto verde para o próximo, ou de um ponto sem a bainha de mielina para o próximo ponto sem a bainha de mielina. Como ele teletransporta, ao invés de ter que caminhar o percurso inteiro, isso faz com que o impulso nervoso seja muito mais rápido em um neurônio que tenha bainha de mielina, tá? O que acontece é o seguinte,
Se eu tiver lesões, por exemplo, numa bainha de mielina, se eu retirar a bainha de mielina, o que acontece é o seguinte: como o impulso nervoso não vai mais saltar este pedaço aqui, ó, ele vai ter que percorrer todo esse pedaço aqui a pé, ao invés de teletransportar-se de um ponto ao outro. A velocidade da transmissão desse impulso nervoso vai ser bem mais devagar. Ela ainda vai acontecer, tá, gente? A bainha de mielina não é que ela é necessária para que a transmissão do impulso nervoso aconteça. O problema é que ao invés desse impulso nervoso se comportar como um canguru, que vai pulando, vai bem mais rápido, ele vai se comportar como uma lesminha, como um caracolzinho. Um carinha que se desloca de uma maneira bem mais lenta. Ele até chega no caminho, chega lá no ponto final, mas ele chega com uma lentidão muito grande. Isso aqui é um exemplo de uma doença, tá? Na esclerose múltipla, que é uma doença então que acomete o sistema nervoso, o que acontece é justamente perda da bainha de mielina. Então os impulsos nervosos vão acontecendo de forma cada vez mais lenta. Beleza? Então, lembrando então que a ideia da presença dos lipídios aí nos neurônios é acelerar o impulso nervoso. Essa é a ideia principal que eu quero que vocês levem daqui. O isolamento elétrico promovido então pela bainha de mielina promove o impulso saltatório dos neurônios que aumenta a velocidade da transmissão desses sinais. Show de bola! Perfeito! Saca só, um outro carinha aí famoso também, né? Tal do colesterol, porque eu já até falei marromeno aí como é que são esses camaradas. Colesterol, cara, os colesteróis, na verdade, são tipos de lipídios um pouquinho diferentes, tá? Eles têm uma diferença principal aí no arranjo daqueles hidrocarbonetos. Eu não quero que vocês se preocupem com isso, não, tá? Eles então são sim hidrofóbicos, né? Igualzinho os outros lipídios de qualquer tipo que a gente vê, tá? Mas eles têm uma pequena diferença na organização desses hidrocarbonetos. Ao invés dos hidrocarbonetos serem lineares, igual a gente viu, eles formam anéis carbônicos, né? Então anéis de carbono e hidrogênio. A diferença é só então uma questão estrutural, beleza? Mas o importante é, para que serve um colesterol? Né? A gente fala tão mal desse negócio aí, do tal do colesterol, mas a gente não sabe muito bem, quer dizer, geralmente quando a gente escuta, né, a gente não sabe direito por que a gente está xingando o tal do colesterol, né? E esse carinha, apesar dele ter relação sim, com alguns problemas de saúde, na verdade esse cara ele é extremamente importante para algumas coisas, tá? Então veja bem o seguinte, vocês estão lembrando que eu falei para vocês que a membrana plasmática ela é constituída basicamente de fosfolipídios? Nessa membrana plasmática, além de fosfolipídios, eu também vou ter proteínas, eu tenho alguns carboidratos e eu tenho também moléculas de colesterol, tá? Os fosfolipídios, eles compreendem a maior quantidade, beleza? Mas eu tenho moléculas de outras naturezas, proteica, carboidratos e também colesterol, tá? E o que esse colesterol está fazendo nessa minha membrana plasmática? É simples, eles auxiliam na estabilidade da membrana plasmática, tá? Então, é necessário que, além dos fosfolipídios, eu tenha também colesterol na minha membrana plasmática, porque essa membrana plasmática, quando ela tem colesterol, ela fica mais estável, então ela tem uma maior dificuldade de ser desfeita. E pensa bem, isso é importante? Com certeza, né? Não seria legal as nossas células saírem simplesmente se desfazendo porque a nossa membrana plasmática está se rompendo. A mesma coisa vale para aqueles organismos que são unicelulares, né? Imagina, abriu a membrana plasmática, o cara morreu. Ele só tem uma célula, né? Acabou. Acabou aquela célula, acabou ele, porque ele era aquela célula, né? Então, o colesterol ele é importante então para promover essa estabilidade, né, maior na membrana plasmática. Beleza? Então, olha só, não é um vilão, né? Nesse caso aqui, inclusive, ele é um herói. Tá salvando aí a membrana plasmática, né? Já falei para vocês, então, que eles formam hormônios sexuais e também participam da formação de HDL e LDL, que eu vou explicar para vocês daqui um pouquinho, o que que é, segura a onda rapidinho. E uma outra coisa que eu falei para vocês, lembra que eu falei que além das funções que eu tinha listado, tinha outras duas? Uma dessas funções eu já circulei, que era essa relação aí com a estabilidade da membrana plasmática, e a outra função dos colesteróis, do colesterol, perdão, desses esteroides aí, né? É a participação na formação de uma substância que nós produzimos no fígado que nós chamamos de bile, tá? A gente vai ver
a exata função da bile quando a gente estiver estudando o sistema digestório, que vai ser o nosso próximo objeto de estudo depois da bioquímica celular, tá? E a gente vai sacar o seguinte, essa bile é uma substância que auxilia, tá? Auxilia no processo de digestão de gorduras, tá? Então, utiliza um lipídio, que é uma gordura, como um mecanismo de auxílio para digerir outros lipídios, outras gorduras, né? Faz sentido vocês pensarem nisso? Acredito que sim, né? Porque uma gordura, como ela é hidrofóbica, ela interage bem com outra gordura que também é hidrofóbica, beleza? Então, depois, mais para frente, aí vocês vão entender melhor quando a gente estiver falando do sistema digestório, qual que é a ação real da bile, mas é legal vocês saberem que o colesterol, então, participa da formação dessa substância. Tranquilo? Maravilha! Então, olha só, galera. HDL e LDL, o que que são esses trecos aí? O que que esses negócios fazem, né? O HDL e o LDL são lipoproteínas de transporte. O que que é uma lipoproteína? Pensa no nome. Lipoproteína é uma molécula que tem constituição lipídica, lipo, e proteica, proteína, tá? Então, HDL e LDL são lipoproteínas, são moléculas de natureza lipídica e proteica que realizam transporte. Mas transporte de que, seu Alf? Esses camaradas aí transportam triglicérides, transportam outros lipídios, tá? Então, eles são responsáveis pelo leve traz de lipídios, beleza? Ou seja, eles controlam os níveis desses lipídios, né? Controlam os níveis desses triglicérides na nossa corrente sanguínea. Então, eles têm como objetivo levar triglicérides até a corrente sanguínea ou retirar esses triglicéridos da minha corrente sanguínea, beleza? Então, os dois têm objetivos distintos, né? Completamente antagônicos um do outro. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quem faz o quê, tá? Sempre importante lembrar o seguinte, Figueiredo, né? Já falei que o fígado é um órgão extremamente importante. Esses triglicéridos, inclusive o HDL e o LDL, que são lipoproteínas, são produzidos no fígado. Então, Figueiredo, ele é o camarada responsável pelo metabolismo dos lipídios. Então, é ele que vai produzir e é ele que vai quebrar lipídios também dentro das suas células, né? Que compõem, então, a estrutura do órgão. Beleza? Olha só, o que significa HDL? High Density Lipoprotein e LDL, Low Density Lipoprotein. Ou seja, lipoproteína de alta densidade, que é o caso do HDL, e lipoproteína de baixa densidade, que é o caso do LDL. Tá? O que significa esses nomes? Isso quer dizer que um é mais denso que o outro. É basicamente isso, tá? Então, em questão de densidade, questão de concentração de matéria em um mesmo ponto, o HDL é mais denso que o LDL. É basicamente isso, tá? Agora, o importante é o que está por vir. Então, saca só. O HDL e o LDL, então, eles, conforme eu já falei, eles têm ações antagônicas. Um faz uma coisa contrária do outro, beleza? O que que o LDL faz? O LDL ele é conhecido popularmente como mau colesterol, tá? Então está representado aqui pelo capetinha gordinho com mal encarado, tá? Por que que ele é o mau colesterol? O que que ele faz de ruim, né? Esse camarada aqui, ele pega os triglicérides que estão sendo sintetizados aqui no fígado e levam esses caras para a corrente sanguínea, beleza? É o que está sendo representado aqui, então, por esse bonequinho, né? Perceba que ele tá com o carrinho segurando com a letrinha LDL e ele está despejando, né? Despejando gordura, ele despejando triglicérides nesse vasinho sanguíneo aqui, tá? Então, isso aí está representando um vaso sanguíneo. O HDL é conhecido como bom colesterol, colesterol bom, e ele está sendo representado por esse anjinho, também fofinho e não mal encarado, né? Percebe que ele tem uma carinha boa, tem uma carinha feliz. Então, o HDL, que é o tal do bom colesterol, ele faz exatamente o caminho inverso, ele faz exatamente o papel contrário do LDL. Ele leva o lipídio da corrente sanguínea até o fígado. Então, ele retira esse excesso de lipídios da corrente sanguínea, leva esse carinha para o fígado.
E qual que é a ideia aqui, cara? Olha só. Quando eu tenho quantidades grandes de LDL, significa o seguinte, que eu estou retirando muito triglicéride, muita gordura, muito lipídio que está presente no meu fígado, e eu estou levando essa quantidade enorme de gordura para dentro da minha corrente sanguínea, tá? Qual que é o problema disso? Tá? Qual que é o problema desse excesso de triglicérides na corrente sanguínea? Esses triglicéridos eles podem se acumular nos vasos sanguíneos, levando ao entupimento do vaso, tá? Esse entupimento do vaso é o que nós chamamos de aterosclerose, tá? Então, a aterosclerose, ela surge por conta do entupimento de um vaso sanguíneo por acúmulo de triglicérides. E isso é um problema, tá? Por que que isso é um problema? Vamos discutir. Primeira coisa, imagine um vaso sanguíneo entupido, né? Então, isso aqui é meu vaso sanguíneo, eu quero transportar o sangue desse lado até este lado. Se eu tenho um entupimento entre esse, esses dois dedos aqui, esses dois vasos sanguíneos, vocês concordam comigo que o sangue não consegue chegar até o destino final? Então, o sangue que vinha dessa mão para essa, ele não chega, né? Ele não sai daqui e chega nessa mão. Essa mão, então, morreria sem sangue. Tá? Então, você tem um problema aí. O bloqueio de vaso sanguíneo pode promover a morte de tecidos, pode promover o infarto de tecidos. Beleza? Problema número 2. A aterosclerose, além de poder causar um entupimento desse tecido, desse vaso sanguíneo, perdão, ela também causa um enfraquecimento do vaso. Aonde eu tenho um acúmulo de gorduras, eu gero um processo inflamatório, tá? Este processo inflamatório ele vai causando danos no vaso sanguíneo, tornando-o frágil. Essa região onde eu tenho esse processo inflamatório, ela fica mais fácil de romper. Então aconteceria a mesma coisa. Então vamos pensar que ao invés de entupir esses vasos sanguíneos aqui, eu rompi, estourei, tá? O que que acontece? O sangue que ia dessa mão para essa aqui, ele não vai chegar mais nessa. O sangue está vazando aqui, né? Então, da mesma forma, essa mãozinha também iria morrer. Então, tanto o entupimento quanto a ruptura de vasos facilitados então pelo acúmulo de gordura, podem levar ao infarto. Beleza? Mas, professor, então para que existe LDL? Né? Se ele é tão ruim. Cara, o nosso corpo ele tem uma demanda de triglicéridos o tempo inteiro. Então, as nossas células precisam de lipídios, inclusive para repor lipídios que foram perdidos na membrana plasmática, tá? Então, eu tenho uma demanda de lipídios para a reposição de membrana plasmática e eu tenho uma demanda de lipídios caso seja necessário utilizá-los como fonte de energia, tá? Se eu retiro todos os lipídios da corrente sanguínea, eu não forneço lipídio para reposição de membrana e não forneço lipídio como utilização como fonte de energia. Então, é necessário que eu tenha uma quantidade adequada, obviamente, de lipídios na corrente sanguínea. Beleza? Então, por isso que o LDL existe, para permitir com que haja um aporte, né, com que haja um fornecimento de lipídios para a minha corrente sanguínea. O HDL vai atuar então do lado contrário, então percebam que um regula o outro, né? Quando há um excesso então de lipídios, de triglicéridos na minha corrente sanguínea, o HDL retira esses triglicéridos da corrente sanguínea e joga de volta para o fígado, tá? Auxiliando então a desentupir esse vaso, tá? Então, quando eu tenho uma grande quantidade de HDL, isso faz com que eu diminua os triglicéridos do sangue, reduzindo então as chances de entupir um vaso sanguíneo, reduzindo então a chance de eu ter algum tipo de infarto, seja por entupimento ou ruptura de vaso, tá? Então perceba o seguinte, a LDL em excesso é ruim porque eu posso promover o entupimento de vasos, gerando infarto, etc. O excesso de HDL pode ser prejudicial também, porque eu preciso de ter alguma quantidade de triglicéridos na minha corrente sanguínea. As minhas células precisam disso. Então, é necessário com que esses dois indivíduos aí estejam em total equilíbrio. Bom, galerinha, então a gente vai ficar por aqui, né? Eu combinei que a gente não ia passar dos 30 minutos. Então, a gente continua isso ou na aula ao vivo ou na próxima videoaula. Então, fique com Deus. Um forte abraço, um grande beijo. Falores!